Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. No dia de hoje estudaremos a disciplina de licitações e contratos. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação então à lei de licitações e contratos, antes de estudarmos ela, vamos estudar a contratação direta, ou seja, as cláusulas que não é necessário fazer uma licitação. Contratação sem licitação. Começamos então pelo que não é necessário licitação. Em caso de responsabilidade solidária, em caso de dolo, fraude ou erro grosseiro, todos esses casos de dolo, fraude ou erro grosseiro ensejam em responsabilidade solidária. Mas o que interessa mesmo são os casos de inexigibilidade, perceba. Em caso, a inexigibilidade ela ocorre quando há uma competição inviável. Como é que tu vai fazer uma licitação em que as pessoas que estão lá competindo não são viavelmente competíveis? Elas não podem competir entre si. Por quê? Porque basicamente elas são fornecedores exclusivos, artistas consagrados, credenciamento, a aquisição ou locação de imóvel ou um serviço intelectual vedado à publicidade, é claro. Então perceba, esse é um rol exemplificativo de casos de inexigibilidade, uma vez que a competição é inviável. Como é que eu vou, se o artista ele é consagrado, ele é aquele artista, não tem como eu competir aquele artista com outra pessoa, entendeu? Ela é única. O imóvel, a locação do imóvel tem que ser aquele imóvel. Então são casos de contratação direta sem licitação por inexigibilidade, certo? E agora entraremos então nos casos de dispensa de licitação. A dispensa de licitação, por outro lado, você pode ver ali, é um rol taxativo, diferente da inexigibilidade. A inexigibilidade é um rol exemplificativo. Com relação à dispensa de licitação, a licitação, então, ela poderá ser dispensada ou dispensável. Com relação à licitação dispensada, quando ela é dispensada, é obrigatório não licitar. Trata-se de um ato vinculado. Um ato vinculado é aquele que te obriga a fazer alguma coisa. Nesse caso, ele te obriga a não licitar. E quais são as causas? Quando isso irá ocorrer? Então, a dispensa de licitação, por tratar-se de uma licitação dispensada, ocorrerá no caso de leilão, avaliação, interesse público ou alienação de bens. E essa alienação de bens serão bens móveis ou imóveis. No caso de bens imóveis, será necessária então uma autorização legislativa, exceto procedimento judicial, no caso de dação em pagamento. Então esses são os critérios, as causas de dispensa de licitação na modalidade dispensada. Em relação à licitação, então, dispensável. Quando que a licitação ela é dispensável? Quando estamos diante de um ato discricionário. Perceba a diferença. A dispensada era um ato vinculado, você era obrigado a não licitar. Nos casos de leilão, avaliação, interesse público e alienação de bens. No caso de ser dispensável, é discricionário, você pode ou não fazer. E agora vamos entender como você vai fazer. Como você pode, então, tornar uma licitação dispensável. No caso de obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos, se for até R$100 mil, estamos diante, então, de um caso de dispensa de licitação por tratar-se de uma licitação dispensável. E outros serviços e compras até R$50 mil também se enquadram na categoria dispensável. É um ato discricionário, você pode ou não fazer por licitação. Na maioria das vezes eles fazem fora da licitação, não é mesmo? Outros casos, se a licitação, você fez uma licitação, mas ela foi deserta ou foi fracassada, nesse caso, então, estamos diante de uma dispensa de licitação e da modalidade dispensável. E você poderá, então, efetuar o contrato dessa empresa por 1 ano. Então, em caso de licitação deserta ou fracassada, pode ser realizada a contratação por até 1 ano da empresa, enfim, que sobrou, que você quis. Em casos de estádio de sítio, calamidade pública e intervenção federal, também são casos de licitação dispensável. É um ato discricionário, você pode.
E também vai funcionar da mesma forma como a licitação deserta ou fracassada. Você pode, então, realizar essa contratação dessa empresa, estabelecer um contrato por 1 ano. É isso que os governadores gostam tanto de fazer no último ano de governo, não é mesmo? Decretam lá estado de sítio, calamidade pública, queremos intervenção federal. E eles contratam quem eles querem por 1 ano. Por fim, nós temos aqui uma exemplificação, uma contratação direta por dispensa. Perceba, se ocorrer uma contratação de remanescente de obra ou serviço ou um fornecimento por rescisão contratual, então aí estaremos diante de uma contratação direta por dispensa. Foi feito lá uma licitação, o cara ganhou, mas ele simplesmente abandonou a obra, ou deixou um remanescente de obra ou de serviço, ou mesmo de um fornecimento. Ele basicamente rescindiu o contrato. Neste caso, então, estaremos diante de uma contratação direta por dispensa. E esses, então, foram basicamente as modalidades de contratação direta sem licitação.